E a gente vai começar a entender um pouco mais a partir de agora com a delegada que vai conversar com a gente agora, a delegada Juliana Bernat, que está aqui concedendo entrevista nesse momento. A gente vai acompanhar a parte dela e começar também a fazer alguns questionamentos referentes a esse fato. Vamos entender primeiro a participação de Wilma e de Fabiano nessa situação. Sim, bom, eu resolvi não indiciar Fabiano por conta dos elementos investigativos, né, que a gente conseguiu. Então, Fabiano, ele foi muito coerente nos dois depoimentos dele, que isso também é muito importante, porque a gente sempre, o depoimento que a pessoa dá, a gente fica correlacionando com outros elementos de prova. Então, Fabiano, ele não estava em casa. Fabiano saiu de casa para trabalhar por volta de 3h40 da manhã. Ele vai para a casa de uma amiga, ele pede uma moto Uber, isso tudo ficam registros, né? Registros de prova que ajudaram, né, na situação de Fabiano. Então, ele só chega em casa por volta das 6 horas. Então, a hora que ele chega, fatalmente tudo já tinha ocorrido. Então, quando ele chega, as pessoas pedem para entrar na casa dele, já para procurar a Esther, e ele contribui, ele permite que as pessoas entrem, né, enfim. E aí, depois, com os outros elementos investigativos, né, que a gente tem ainda com a gente vê sempre a surpresa dele. Ele ajuda, ele não fala que não entrou. Ele diz que entrou na casa, ele diz que ajudou o Wilma a lavar. E depois ele fala assim, tá uma confusão, e depois no dia seguinte ele vai trabalhar e fica sempre surpreso, fica procurando. E aí, cadê Esther, cadê Esther? E até quando Esther é encontrada, isso é muito importante, ele manda uma mensagem para o Wilma falando assim, muito assustado, fala, mulher, eu acho que foi teu ex-marido que fez isso. E agora, o que a gente vai fazer? Minha casa está toda quebrada, enfim. Então, todo o comportamento dele, na minha opinião, como autoridade policial, diz que ele não tinha ciência de estar lavando um quarto onde tinha cometido um homicídio. Diferentemente da Wilma. Diferentemente da Wilma, por quê? O Wilma mentiu. Desde o início, o Wilma insiste em afirmar que ela não entrou no quarto de Fernando. E ela começa a jogar tudo para Fabiano, entendeu? Ela começa a dizer que foi Fabiano que lavou, foi Fabiano que jogou fogo nos móveis. Qual ia ser o interesse, né, de Fabiano atear fogo nos móveis, enfim. E aí, essa conduta dela, e as pessoas viram, a gente conseguiu uma testemunha que ela ofereceu a geladeira de Fernando, e por 7 da noite, ou seja, após o cometimento do crime, quando ela está começando a se desfazer dos móveis, o Wilma se desfaz dos móveis e ajuda Fernando a sair dali, por um Uber, enfim. Ele vai para a casa da mãe dela. Ela nega com veemência, mas existem muitos elementos que vão contra o que ela está dizendo, né? Ela nega com veemência. Desde o início ela sempre nega. Inclusive, no dia que Esther foi encontrada, naquela manhã, ela entra em contato com o Fabiano e começa a plantar uma história mentirosa, dizendo que viram a menina dentro de um ônibus em sentido Casa Amarela. Já assim, disfarçando, né? Delegada, a família acreditava muito que Esther pudesse ter sido deixada escondida num dos quartos da casa de Fabiano, já que a família vasculhou toda a casa, exceto um único quarto, que era o quarto que ele guardava os utensílios para os rituais religiosos, não é? Existe algum elemento que indique que Esther foi levada para lá ou de imediato jogada na cacimba depois da morte dela? A família também disse que procurou na cacimba, mas nada viu. Assim, a gente apesar dos destroços, a gente conseguiu fazer uma perícia também na casa de Fabiano, e a casa dele estava uma desordem normal. Os rituais dele lá no canto dele, enfim, não havia nenhum indício de nada, não havia sangue, não havia nada assim fora do padrão que a gente pudesse afirmar que Esther estava ali escondida, entendeu? Então, diferentemente do Fernando, que a gente encontra sangue dentro do quarto dele. E no corpo de Esther a gente encontrou umas lesões de arrasto, né, que a gente chama, que demonstra que ela foi arrastada até a área da cacimba. É possível que o corpo tenha afundado, por isso a família não tenha visto ali de imediato, ainda durante a noite, na cacimba, o corpinho de Esther. Porque a cacimba, ela tem 3,70 metros de profundidade, então ela é bem profunda, ainda mais para uma criança, né? Uma criança com corpo, né, de uma menina de 4 anos, e estava à noite, era de noite, né? Então estava bem escuro, a iluminação não é das melhores, e o corpo afunda. O corpo de qualquer um de nós, ele só começa a emergir quando a gente entra em fase de decomposição, né, com os gases de putrefação. Então, é possível, sim, que Esther já estivesse ali, dentro da cacimba, enquanto todo mundo olhava, ninguém encontrou. Delegada,
os laudos, eles foram fundamentais para o andamento dessa investigação, uma vez que tanto o Fernando quanto a Wilma, eles não contribuem através de depoimentos. Né? Exatamente, os laudos foram cruciais. Eu acredito que quando a gente encontra o DNA de Esther no quarto de Fernando, foi ali a gente, assim, todo mundo, a gente teve assim, uma felicidade, a gente enfim ter uma prova cabal que ele foi o autor desse homicídio. Além disso, tem a questão da violência sexual, que vocês também fizeram essa análise. Né? Com certeza, a gente fez essa análise, foi uma das primeiras análises a ser feita, um dos primeiros laudos que chegou para mim, dizendo que Esther estava com o ímã completamente íntegro. Mas eu queria assim, lembrar aos senhores que o estupro ele pode acontecer de outras maneiras, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu naquele quarto até a lesão. Até a lesão com instrumento contundente que levou à morte, a gente não sabe o que aconteceu. Mas ato, copulação sexual, não teve. Diante do não indiciamento de Fabiano, ele pode ser solto? E como é que fica a partir de agora, ficam essas decisões a partir de agora, né? O inquérito é concluído da sua parte, da sua equipe, da Delegacia da Polícia Civil, mas vai para o Ministério Público. Explica para o pessoal de casa. Sim, sim. Então, assim, da minha parte, da parte da Polícia Civil, né, me desculpa, o Fabiano não foi indiciado. Mas esse inquérito ele foi remetido ao Ministério Público. Então, o Ministério Público ele ainda pode solicitar novas diligências e, enquanto isso, a prisão dele pode ser prorrogada. Entendeu? Quem vai decidir, ao final, se ele vai ser denunciado ou não, vai ser o Ministério Público. Delegada, quando o Fernando ele prestou o primeiro depoimento, ele disse que tinha saído de casa no momento em que a garotinha sumiu, que estava na casa da mãe, mas logo após o resultado desses laudos, ele mudou a versão dele, né? Qual foi? Ele mudou sem saber, a gente não fala para eles, né? O que a gente sabe do laudo, a gente usa nossas estratégias, né, de interrogatório, enfim. Isso não foi dito para ele, o que a gente já tinha encontrado. Mas a gente faz uma pressão, né, psicológica, enfim. Ele fala assim, eu não fui para casa da minha mãe, não. Eu saí da casa de Fernanda e eu fui para um bar comprar cerveja, encontrei uma mulher e levei ela para casa, para transar com ela no meu quarto. Isso, inclusive, bate com outras informações que as pessoas passam, não é? Bate com as outras informações, porque quando as pessoas começam a procurar Esther, começam a adentrar na residência dele, uma delas, inclusive, disse que ele saiu pelado, saiu nu do quarto dele, falando assim, não tem nenhuma criança aqui não, não tem nenhuma criança aqui não. E aí uma pessoa viu, né, enfim, isso condiz, né, com o fato de ele estar com uma mulher dentro do quarto dele. Delegada, e logo depois desse depoimento dele, a polícia deu continuidade a esse trabalho de investigação e encontrou o sangue da criança no quarto de Fernando. Certo, e é exatamente como eu disse a vocês, eu acho que essa foi a prova cabal de toda essa investigação, foi a prova mais importante. A gente pode encontrar, a gente tinha muitos indícios, a gente tinha depoimento, a gente tinha o fato dele ter fugido assim, abandonado a residência dele logo após o crime. A gente tem a controvérsia dos depoimentos, mas o DNA no quarto, acho que não tem mais o que contra-argumentar.